está na casa, Ele está aqui. Ele está aqui. Adore a Ele por um minuto, declare. Diga a Ele a sua gratidão a Ele por voltar na casa do Senhor nesta noite. Adore o Senhor Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 11. E ao encontrar você pode dizer amém. Eu te aguardo. E enquanto isso eu quero louvar a Deus, minhas amigas, irmãs em Cristo, a nossa irmã Taísila, a Laurier e a Murier. Deus abençoe vocês. Sempre bom tê-los conosco. Glória a Jesus. Se encontraram? Amém? Diz assim as Sagradas Escrituras, profetizado, falado por Joel, profeta Joel. Verso 11. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque o seu campo é muitíssimo grande, pois ele é forte e executa a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Portanto, agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto, e rasgai os vossos corações, ou o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não retornará, se arrependerá e deixará uma bênção após si, uma oferta de alimento e uma oferta de bebida para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, santificai-vos um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni o povo, santificai-o a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam os seios. Saia o noivo de sua câmara, a noiva do seu reino, do seu recinto. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Entre o alpendre e o altar digam: poupa-te, ó povo, o teu povo, ó Senhor. Gentios, governem. Porque diria entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrará zeloso na sua terra e se compadecerá do seu povo. Sim, o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis-vos que enviarei o trigo e o vinho e o azeite, e sereis fartos deles, e não mais fareis de vós opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançarei em uma terra estéril e desolada, com a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. O seu mau cheiro subirá, e também a sua podridão, porque ele fez grandes coisas. Podei nos assentar.
Eu ministrei uma palavra terça-feira passada àqueles que aqui estiveram, mostrando historicamente o comportamento de alguns dos reis que reinaram em Judá, em Jerusalém, e fiz questão de aqui demonstrar que algumas das verdades, que são até resposta para aqueles que creem na possibilidade de maldição hereditária, na possibilidade de que se meu pai, o meu avô foi assim, eu também vou ser assim. E fiz questão de mostrar que em um período de 16 anos reinou em Judá um rei chamado Acás, que foi pai de Ezequias, e que ambos reinaram diferentemente um do outro, mesmo sendo filho que sucedeu ao pai, mas ele teve o seu comportamento no seu reinado diferentemente do comportamento do seu pai Acás. E pude demonstrar aqui, e que faz me lembrar daqueles pensamentos que sempre faço questão de, nas minhas prédicas aqui, estar falando, que somos resultado das nossas escolhas, e que a linha divisória entre o fracasso e o sucesso é milimétrica, e que nós somos frutos e resultado daquilo que eu penso e daquilo que eu faço. Porém, se formos ver toda a história de Israel, haveremos de ver comportamentos diversos de reis, a começar do primeiro rei que foi escolhido e acolhido pelos homens, chamado Saul, rei de Israel. Homens assim que reinaram sobre a terra santa. Acás, por exemplo, ele fez algo que eu disse aqui na terça e quero repetir nessa introdução. Ele fechou o templo do Senhor, ele sacrificou aos ídolos, ele sacrificou o seu próprio filho a Moloque, um rei pagão. Ele fez atrocidades, a prostituição, foi liberada a imoralidade no templo e fora do templo. Foi um período cruel, um período que o povo sofreu por causa das consequências do líder. A Bíblia diz que se o líder falha, o povo perece. Nós temos uma grande prestação de conta diante de Deus, aqueles que foram chamados e vocacionados para uma missão no reino, que o duro juízo será para aqueles que preside sobre o povo de Deus. Portanto, não foge também a regra que Paulo até pôde descrever, que nós somos e teremos resultados daquilo que semeamos. Se semearmos na carne, vamos colher na carne. Se semearmos no Espírito, vamos colher também no Espírito. E todas as coisas são lícitas e nem todas nos convém fazê-la. E somos e seremos tudo que o homem semear, nós haveremos de ceifar. E aqui repito dizer que nos reis que reinaram em Judá, dentre eles reis como Acabe, que foram mal aos olhos de Deus, reis que marcaram o seu tempo com tragédia, suscitando consequências trágicas a todo o povo de Judá, levando-os a serem escravos, cativos dos assírios. Primeiramente, foram também cativos dos babilônicos,
escravo na Babilônia. Foram períodos cruéis, tudo resultado e consequência de escolhas de alguns dos reis que impuseram sobre o povo a opção, não, mas a ditadura, para que aqueles que quisessem seguir, seguia. Mas é fato que dentre eles não era, de fato, diante do povo, alguns escolheram viver diferente. Não foi aquele velho chavão, que o homem é produto do meio que vive. Por contrário, existiram no meio do povo de Judá homens e mulheres de Deus. Como também em nossos dias, não foge a regra, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, o nosso caráter, ele é revelado diante daquilo que fazemos, daquilo que escolhemos fazer. E evidentemente que aquilo que escolhemos fazer vai ter os desdobramentos, e não é diferente com o povo de Judá, não é diferente como também conosco. Eu falei aqui pela manhã que quando o pastor pregava ao final da mensagem, eu falei que existia uma menina, e que nossos cantores Daniel e Samuel até compôs uma música baseado nesse fato verídico, de uma menina que vivia na igreja, mas um dia ela escolheu andar por caminhos tortuosos e saiu da igreja procurando buscar prazer no mundo. E dentro desse contexto, aquela menina chamada Teresa, ela recebeu um convite, como muitos de nós recebemos convites na vida, e ela aceitou o convite de um moço, e depois de passar um período momentâneo ali de paixões carnais, aquele moço deixou uma carta escrita dizendo para Teresa: bem-vindo ao mundo da AIDS. Tudo isto resultado da escolha de uma moça que um dia achou por bem deixar de ser protegida, guardada, dirigida, orientada, suprida, protegida pela presença do Espírito Santo de Deus. E isto acontece muito conosco, na caminhada da nossa vida, na nossa existência. Eu convivo com centenas e milhares de pessoas, eu compartilho com pessoas que escolhem loucuras para a vida, eu convivo com jovens que escolhem andar por conselhos que não nos levará a um fim desejável, porque as consequências das nossas escolhas são trágicas. E o povo de Judá, a qual eu leio aqui convosco nesta noite, viveu tempos difíceis, tempos cruciais, por deixar de andar na presença de Deus. Consequências tais como foram famílias inteiras escravizadas, foram milhares e milhares de pessoas que foram escravas sob um regime opressor pagão, como eu já disse, dos assírios. E o período vivido no período de Joel, o profeta Joel, a qual eu vos faço esta reflexão nesta noite, para que eu possa compartilhar com vocês algumas verdades, que quem sabe é o anelo de muitos que entraram nesta noite, neste recinto. Quem sabe a expectativa de muitos daqueles que escolheram vir aqui hoje. Não estava agendado, não estava planejado, mas Deus permitiu que você viesse aqui
E eu quero ser a boca de Deus para a sua vida. Que ao você chegar na sua casa nesta noite, você possa chegar: verdadeiramente Deus me levou aqui na igreja hoje, para Deus falar comigo através da boca do teu servo. Espero eu assim ao final desta ministração. Mas eu quero me reportar ainda ao contexto histórico. Judá vivia sofrido, escravizado. Deus começou a tratar com o povo de Israel com um juízo, resultado das escolhas do povo de Judá. Houve seca, houve fome, houve um período trágico em que faltava o cereal nos armazéns, que faltava as pastagens para o gado. Os insetos vieram e comeram tudo. O gafanhoto, a locusta, devoraram as plantações. Os vinhais foram todos destruídos, como consequência da desobediência de um povo que chamado povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, mas sofrera as consequências das desobediências. Tempo muito triste, tempo que faltou chuva, tempo que teve vários prejuízos, tanto no campo, com os produtores de vinhais, de oliveira, tantos no campo, com os gados que se perderam. Se você for reportar o capítulo 1 do livro de Joel, você vai perceber que até os animais clamavam. Não havia água, nas fontes secaram. Era um período de sequidão, era um período de lágrima, era um período de choro, era um período de imoralidade, era um período de negridão, escuridão e trevas, que não olhavam e não viam uma resposta, porque Deus, Ele é misericórdia, Ele é amor, mas Ele é justiça, Ele é juízo. Deus não deixa escarnecer. Tudo que nós semearmos, nós colheremos. E então, nesse contexto, Judá estava sofrendo, Judá estava padecendo. Era lamentações, era solidão, era vergonha, era prejuízo, eram situações que faltava naquele tempo, devassidão, sequidão, haveria só deserto, período sofrido, período que não havia culto, período que faltava as adorações a Deus, período de escassez da manifestação da glória de Deus e da presença de Deus, porque isso é um fato. Nós, quando arrependemos, quando buscamos perdão, quando nós buscamos mudar de atitude, quando nós reconhecemos que estamos errados, quando reconhecemos que estamos em falha, quando reconhecemos que demos um passo errado, quando reconhecemos que fizemos uma escolha errada, e do profundo da essência do nosso ser brota o arrependimento, aí o meu arrependimento move o coração de Deus. A minha confissão move o olhar de Deus. A minha inversão, ou seja, a mudança de atitude, o céu se abre. A minha mudança de posição diante das minhas escolhas erradas, Deus começa a olhar para mim como filho. Deus começa a olhar para mim, mas como filho arrependido.
Ele derrama sobre mim bálsamo, Ele derrama sobre mim perdão, Ele derrama sobre mim restituição. Eu sou cristão desde a infância. Eu já passei noites a fio dentro de igreja adorando a Deus e sentir a presença de Deus como se Deus estivesse bem pertinho. Eu já tive manifestações da glória de Deus na igreja, aqui neste lugar, que eu não sabia se nós estávamos no céu ou se o céu tinha descido aqui. Mas vivi dias na minha vida que eu orava e eu penso que a minha oração não passava do teto. Mas Judá recebe o final de uma prova. Deus traz uma notícia boa para Judá. Profeta, ele traz notícias, ele traz do Deus a mensagem quentinha do trono. O profeta, ele fala de Deus aos homens. E Joel vai falar para que os filhos, a descendência daqueles que viviam, que os ancestrais, que os seus pais pecaram, fizeram mal diante dos olhos de Deus. Joel vai dizer que os seus pais abandonaram. Joel vai dizer aos mais jovens que eles posicionaram de maneira errada e receberam as suas, em sua proporção, as suas consequências. Mas Joel estava vindo com uma mensagem que era uma forma profética de se revelar Deus aos descendentes de Judá, que era uma resposta de um tempo sombrio. E nada é melhor do que receber uma notícia boa. Eu ainda falava ontem, quando mandava uma mensagem aos irmãos, eu no áudio, por ser o dia do trabalho, eu disse algo ali, e quero repetir nesta noite, que é bom ouvir frases, por exemplo, acabou a pandemia. É bom ouvir frases, acabou o deserto. É bom ouvir frases, acabou a luta. É bom ouvir frases, Deus mudou o meu cativeiro. É bom ouvir frases, por exemplo, Deus se voltou para ti ou para mim e terminou aquela luta. É bom ouvir frases, por exemplo, eu estou abrindo a porta. É bom ouvir frases assim, tipo, qual, pastor? Passou o tempo das vacas magras, passou o tempo do conta-gota, e agora está vindo as vacas gordas, e Deus derramará chuvas torrenciais de bênção sobre a nossa vida. E aqui o profeta Joel vai trazer a resposta para um povo que havia vivido um duradouro tempo de sofrimento e de perseguição
os soldados assírios, impostos, tantas coisas ruins que os assírios trouxe para Judá. Mas quando Joel profetiza, ele profetiza o findar de um período de seca para Judá. Ele profetiza para o povo de Judá um período que a luta vai acabar. Ele profetiza para o povo de Judá que os seus inimigos vão todos morrerem, um para o norte, outro para o sul, um para o mar Mediterrâneo, outros por mar Morto, como aconteceu depois da palavra profética de Joel, que em só um dia o rei Sanaqueribe teve que presenciar 185 mil soldados morrer de manhã a meio-dia. Profecia esta cumprida, profetizada pelo próprio Joel, que o cheiro mau dos cadáveres haveria de subir às narinas do povo judeu. Consequências de quê? Que Deus agora ouviu o arrependimento do povo, que Deus agora ouviu o clamor do povo, que Deus agora findou a prova, que Deus agora mandou chuva, as pastagens voltaram a brotar, as oliveiras começaram a dar os seus frutos, voltaram a ter óleo, unção, voltaram a ter a adoração. A adoração tinha findado. E aqui eu digo, caminhando para o final, é lindo, é maravilhoso quando Deus se levanta para restaurar o seu povo. E sabe quando acontece isto? É quando a igreja volta para Deus, e quando acerta a vida com Deus, Deus decide abençoar o seu povo. Consequência das nossas escolhas. E assim foi com Judá. Em vez de fome, agora fartura. Em vez de opressão, agora os inimigos foram mortos. Houve libertação. Em vez de tristeza e choro, agora há alegria. Em vez de seca, chuva abundante. Em vez de prejuízo, restituição. E eu paro aqui para dizer: Deus está restituindo famílias nestes dias. Deus está restituindo a vida espiritual do seu povo. Ontem eu ouvi uma mensagem profética neste altar, quando o pastor Marcelo Lungarini pregou aqui ontem, usado pelo Espírito de Deus. Ele disse algo aqui que Deus permitiu, e quando ele profetizou isto na sede, ele parou e ficou pasmo. Será que eu posso falar? Porque será uma tragédia, vai ser choro, vai ser lágrima, vai ser morte, e vai começar dos altares, por muitos que usou o altar de maneira ilegítima, e que será muito choro, muita lágrima, e como aconteceu. Mas ele disse uma coisa aqui que eu quero repetir. Ele disse que também seria um tempo que Deus estaria levando nós para dentro de casa, porque muitos de nós não tinha tempo para a família, muitos de nós não tínhamos tete a tete com a família, muitos de nós não tinham a sós com Deus, nunca oraram tanto quanto temos orado nesses últimos anos.
nunca tendo tido arrependimento de pecado, como está tendo nos últimos dias. Por quê? Porque quando nós voltamos e nos tratamos individualmente, Deus trata conosco e nos restitui espiritualmente. E aqui Judá viveu esse tempo de lamentação, de solidão. Agora a plena consciência que Deus está presente em Judá. Chegou um tempo novo para Judá. E eu falo para você, quando o povo volta para Deus, quando Deus volta para o povo, é quando nós nos humilhamos diante de Deus. Quando Deus levanta a favor do povo, o inimigo cai por terra. Isso é fato. Os gafanhotos perdem a sua força. As chuvas retidas perdem, volta a copiosa chuva serôtica. As terras devastadas, elas voltam a se frutificar. Tempo este vivido em Judá. Os armazéns que não tinham mais alimento, vazios, volta a transbordar. O gado que gemia volta às pastagens. Os inimigos foram tudo a volta embora, derrotados. Mas eu termino aqui dizendo o seguinte: as restaurações ocorridas em Judá, as bênçãos perdidas em Judá, as bênçãos materiais, as bênçãos espirituais, as bênçãos que eles perderam, que o inimigo levou, tudo que acabou, os cadáveres que morreram, tudo isto era consequência do tratar de Deus ao povo. Mas chegou o caminho da restauração, chegou o tempo e o resultado do arrependimento para o povo de Judá, bem como também a restauração, veio também junto a compaixão de Deus, veio também junto a aliança com Deus, veio as dádivas das bênçãos grandiosas que Deus deu. Por exemplo, as bênçãos temporais, a chuva, o gado, a prosperidade no campo, tudo que Deus trouxe de volta para o povo de Judá. Por quê? Porque eles se arrependeram, porque eles se renderam, porque eles buscaram a Deus, porque colocaram a vida no altar, que buscou em oração, arrependimento e confissão. E nesta noite eu falo aqui a um público que com certeza entrou aqui, e quem sabe, como eu já disse nesta noite, procura melhorias, procura nova experiência, está em busca de um novo de Deus, está em busca da restituição financeira, está em busca da restituição emocional, sentimental, está em busca da provisão no lar, na empresa, no trabalho, está em busca de viver o novo de Deus. E nesta noite, assim como nos dias que Joel profetizou esta palavra a Judá, eu venho aqui como boca de Deus. Deus, nesta noite, com a atitude tua de vir a esta casa e estar aqui até agora, Deus se levanta do trono e nesta noite Ele está a restituir aqueles que porventura tomaram uma posição diante de Deus de arrependimento, de fidelidade, de retidão a Deus e de amor acima de todas as coisas.
assim como veio promessas a Judá, promessas de chuva, promessa de manifestação do Espírito Santo, que ele disse no capítulo 2, que há de descer sobre vós o meu Espírito, o Espírito de Deus sobre toda a carne. As barreiras religiosas, o findar das barreiras religiosas, o findar das barreiras sociais, o findar das barreiras raciais, tudo isto Joel profetizava ao povo de Judá. E chegou o tempo em que Deus se virou os olhares para o povo de Judá e derramou sobre Judá todas estas bênçãos, todos os contextos, tanto material, tanto quanto as bênçãos que são temporais, como temos todos os tempos da vida para vivê-las de forma agradável. Deus profetiza ao povo aquilo que o gado novamente ia alimentar. Deus profetiza para o povo fartura nos armazéns. E Deus profetiza para o povo a restituição espiritual, que é maior do que os bens materiais, que é mais importante do que os bens materiais. Ainda que eu sei que são legítimos, ainda que eu sei que é importante para a sobrevivência, ainda que eu sei que os bens materiais são vitais, mas eu quero dizer para você: o que adianta bens materiais? O que adianta termos tudo aqui nesta vida e não ter a presença do Espírito Santo de Deus? É como ter a cama e não ter o sono. É como ter o pão e não ter o apetite. É como você ter tanto alimento na frente, mas não tem mais, como eu ouvi da minha mãe esses dias. Ela está com 78 anos. Não tem apetite para comer. Come, mãe. Come. É saudável para você, mas não tem apetite. Que adianta eu ter uma Bíblia bonita? Ganhei agora, isso aqui é interessante. Faço um parênteses aqui. Domingo após o culto, eu estava com uma Bíblia nova, desta aqui, e um irmão chegou em mim e falou: me dê ela. Eu falei: é tua. E quando eu cheguei aqui no altar, o pastor Carpegiani viu a minha velhinha que eu estava ali, capa desbotada. Ele tirou algo dentro e falou: vou te dar esta Bíblia. Foi uma semana semeadora. Eu semeei e ganhei aqui já. Não ter apetite. Que adianta ter esta Bíblia, mas não ter apetite para ler? Que adianta ter um tempo suntuoso e belo como este, mas eu não tenho a sensibilidade do Espírito de Deus? Eu já disse isso aqui muitas vezes, e eu vou repetir hoje. O meu maior temor é fazer um tempo tão bonito. Vamos colocar as poltronas em dezembro, em nome de Jesus, que você vai nos ajudar. E não ter a presença do Espírito Santo. Mas Deus devolveu a Judá a adoração. Deus quer devolver a você a adoração.
rasga os teus corações e não as vestes. Rasga a tua alma nesta noite e fala: eu quero é o Senhor, eu quero é a tua presença, eu quero ter relacionamento contigo, eu quero viver a intimidade contigo, Jesus. Quero sentir a tua doce presença, a doce presença dele está aqui. Ah, como é bom sentir a presença dele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ele está aqui ministrando os corações. O Espírito de Deus revestirá você, revestirá o seu coração, a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante a sua mão ao céu e fala: Senhor, eu quero renovo, eu quero restituição. Eu profetizava, não profetizo mais. Eu orava com os enfermos, eles eram curados, eu não mais vejo. Eu via, Senhor, batismo no Espírito Santo. Os meus filhos ainda não foram batizados. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Espírito Santo, toma este lugar nesta noite. Oh, aleluia. Fala para Ele te encher de novo. Fiquemos de pé. Se Judá foi restaurado e desce como Ele está aqui nesta noite. Pentecostes. Explicação. Oh, aleluia.
Jesus nesta noite. Aqui está um moço aceitando Jesus. Onde está você, querido, que veio aqui, está distante de Deus e quer que Deus restitui a sua fé, que quer que Deus restitui a sua fé, a sua alegria de viver. O povo de Judá tinha perdido a alegria, Deus devolveu a alegria. Nesta noite, se você perdeu a alegria de Deus, venha Jesus reconciliar. Vem, como estás? Orai de comene, alabaxoia de comene. Senhor Jesus, perdoe os pecados deste moço. Escreva o nome dele no livro da vida e dá direito a ele estar no céu pelas portas. Tira essa nova roupagem, dá, Senhor, vestes brancas, purificado pelo sangue do Senhor Jesus. Receba renovo do Espírito na vida, moço. Receba a alegria de Deus nesta noite, moço. Receba nova dimensão de vida nesta noite. Deus muda a sua história a partir da sua escolha nesta noite, em nome de Jesus. Pode vir, pode vir, pode vir. Está vindo mais um. Vem você aí que está sentindo o toque do Espírito. A noite de libertação, a noite de restituição, é noite de mudanças, é noite de renovo, é noite de alegria. Perdoe, Senhor, esse moço, perdoe. Escreva o nome no livro da vida e da direita está no céu pelas portas. Sim, Jesus, é verdade. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Escute. 7 anos do cativeiro, mas 7 anos de oração da mãe. Você está pensando que a oração da sua mãe não vai ter resposta? Você está pensando que você vai ficar muito tempo desse jeito? Deus vai mudar a sua vida. Oração de mãe é poderosa. Eu sou fruto de oração. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores.
vem. Como altar, trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Oh, glória a Deus! Um jardim particular. Senhor, o que eu também